da mesma forma como ontem, que vocês, quem estava ontem, né, a gente fez uma revisão do métodos quantitativos, vamos fazer também uma revisão de matemática financeira para ter algumas dúvidas que vocês tiveram, né? E vamos mais ou menos sinalizar aquilo que a gente vai estar colocando na prova para vocês não terem tanto problema, tá? E aí, claro, que vocês foram tendo, vamos esclarecendo hoje, para não ir para a prova com dúvida, tá? Então, a nossa prova vai ser no dia 9, né? Sexta-feira que vem. De manhã cedo, às 8 horas da manhã, eu vou publicar o link da prova, tanto na aula U2S4, como também no grupo do WhatsApp, né? E aí eu vou fechar no dia 11/10, tá? Então, no domingo de manhã, eu fecho. Então, vocês vão ter 48 horas para fazer a prova, tá? Amanhã, sexta-feira que vem, na hora da aula, eu vou estar online, né? Vou passar o link para vocês também, vou estar online. Quem quiser fazer a prova nesse horário, tiver dúvida também, posso esclarecer, tá? A prova tem 10 questões, são de múltipla escolha. Os exercícios são cada assunto, né? E aí vão ser cinco opções, A, B, C, D ou E. E aí vocês fazem o cálculo e escolhem a questão, a resposta correta, né? E a prova vai valer 1.000 pontos, cada questão valendo 100, né? Então vai ser a prova de métodos quantitativos e matemática financeira vai ser na mesma proporção, 10 questões. E aí vocês vão ter todo o tempo aí para fazer, 48 horas para fazer, tá? Então, fazendo uma primeiro revisão daquilo que a gente viu nas aulas até agora, né? Uma primeira coisa foi em cima do juros simples. O conceito de juros simples é muito básico, né? Como ele fala no livro, e também muito aplicado no dia a dia. Aplicamos seu conceito em cálculos em multas, impostos, cheque especial, em outros casos, tá? Então, aí, relembrando, o C que aparece nas nossas fórmulas é o C de capital, que é a quantidade de recursos financeiros disponível ou exigido no ato da operação financeira, né, compra ou aplicação. O capital também é denominado valor presente, VP, ou valor atual, tá? Então, ele pode ser chamado também por esses dois nomes, né? A gente tem o montante, que é denominado valor futuro, ou VF, é o resultado futuro de operações financeiras realizadas com o capital. A gente tem os juros, que é o J, são as compensações financeiras nas operações realizadas, representando um acréscimo. Pode ser o rendimento de uma aplicação financeira e o valor referente ao atraso de pagamento de uma prestação ou também uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. É aquilo que eu comentei com vocês, né? O dinheiro tem um custo no decorrer do tempo, então
precisa ter um juro para compensar essa perda do dinheiro, né? E aquilo que a gente viu também na época, né? O juro simples, o valor do montante, ele tem uma crescente através de uma reta, né? Então ele é bem tranquilo a gente visualizar como que é o cálculo, como que é o resultado do juro simples, como que fica o montante, né? Ele varia conforme uma reta. E esse montante ele é calculado como o capital mais os juros, né? E através da fórmula do juro, né? O juro, o que que é? É o capital vezes a taxa vezes o período. O I é a taxa e o N é o período, né? Então aí a gente chega na fórmula do montante, que é o M é igual ao C vezes 1 mais I vezes N e fecha o parênteses. Então ele fala que essa aqui é a fórmula ou a equação do montante com juros simples. Lembraram isso, né, pessoal? Aí o que que a gente tem mais? Que o capital é o valor à vista menos a entrada. Então o AV é o valor à vista e o E é a entrada. Então quando a gente faz alguma compra e dá uma entrada, esse, a gente subtrai esse valor do valor à vista para ter o capital que vai ser financiado. Então a gente não pode financiar o valor à vista inteiro, porque a gente deu uma entrada no mesmo período, no mesmo momento da compra, né? Então vai financiar o valor, o resultado do que era à vista menos a entrada. Esse vai ser o capital. A gente só vai financiar o capital. Então aqui tem um exemplo de um problema, né? Então uma pessoa pegou emprestado R$ 1.000 numa taxa de juros simples de 4% ao mês para pagar após 2 meses. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? A taxa de juro tem que estar no mesmo patamar ou na mesma modalidade do período, né? Então, aqui ele está falando vai pagar em 2 meses e a taxa de juro também é ao mês, né? E aqui, então a gente já tem os valores. A gente tem que o capital é 1.000, a taxa é 4% ao mês e o I é 4% e o prazo, 2 meses, é igual ao N. O que ele quer saber? Ele quer saber o valor total a ser pago, porque você vai ter R$ 1.000, você vai pagar depois de 2 meses, você não vai pagar mais os R$ 1.000, você vai pagar com uma taxa de juros de 4%, né? A gente comentou também na época que a gente não coloca o a gente não coloca a porcentagem, né? A gente coloca ele no valor 4 dividido por 100, né? Então a gente coloca na representação 0,04, né? Então aqui tem um exemplo, né? A fórmula do montante é essa, né? O C é 1.000, o I é 1, desculpa, o 1 é da fórmula, né? O I é 0,04 vezes 2, que é o período. Então, fazendo 0,04 vezes 2 mais 1 e multiplicando vai ter
1.080. Então, o valor pago após 10 meses pelo empréstimo será 1.080 em regime de juros simples. Tudo bem, pessoal? Lembraram? Vocês estão aí, né? Tranquilo, professor, pode continuar. Deixa eu falar sozinho, hein, gente? Bom, então aqui é só aplicar a fórmula mesmo, né? Aí ele traz algumas informações adicionais para a gente, né? Que o período comercial é 30 dias, referente ao um mês do ano, né? Em qualquer mês do ano, e o ano 360 dias. Então, se a gente precisar usar, a gente vai usar 30 para mês e 360 para dias. E aí, se a gente precisar fazer a conversão para taxa equivalente, tá? Então, ele traz para a gente que a parte da taxa equivalente, a parte da taxa equivalente, né? A gente aqui tem todo esse trecho explicando, mas é melhor a gente ir direto para o cálculo, né? Que é aquilo que a gente fez em alguns exercícios, né? Que aqui ele apresenta para a gente a taxa de juros simples 0,01% ao dia, né? Então, e aqui ele quer que a gente apresente uma taxa de 1% ao mês. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter essa taxa de dia para mês, né? Então, como a gente falou agora há pouco, que o mês tem 30 dias, nesse caso aqui, é só multiplicar por 30 para a gente ter a taxa mensal. E a partir daí a gente já faz o cálculo, né? Uma pessoa, a compra à vista é 1.200, aí ele dá uma entrada de 300, então não vai financiar os 1.200, vai financiar 1.200 menos o 300, então nosso capital vai ser 1.200 menos o 300, e o restante vai ser pago em um mês com juro de 1% ao dia, e aí nós vamos calcular o juro do mês, tá? Então ele quer saber qual o valor a ser pago após um mês. Então ele traz aqui para a gente, né? A taxa equivalente é o 0,01, né? 0,1 ao dia, dividido por 100, vai dar 0,01 vezes 30. Então a gente ficou no 0,03, que corresponde a 3% ao mês. Aí ele comenta ainda que o valor era 1.200, com uma entrada de 300, e aí a gente chegou num capital a ser financiado, né, de 900. Colocando na fórmula, aí ficou 900, 1 mais 0,3 vezes 1, 1 é porque é um mês, e o valor do montante é 927. Tudo bem, pessoal? Ok. Beleza. Ok. Aqui é tranquilo, né? Esse é só da fórmula que aí vocês já arrebentam, né? Alguma dúvida desse aqui com juros simples, pessoal? Não. E a única coisa é lembrar, né? Que não vai colocar a taxa, a porcentagem, vai colocar ele, né, no formato 3 dividido por 100, né? Vai formar em decimal, né? Então, nesse formato aqui com vírgula, tá? E no resto é só utilizar a fórmula e pronto, né?
atento se a unidade que está colocando, se você vai pagar em mês, os seus juros tem que estar no mês também, tá? Professor? Oi? Pode falar, Jacques. Não, tudo bem, eu espero. Pode falar. Tá. Professor, Não, de minha parte, tranquilo. Você ia perguntar alguma coisa ou não? eu vou perguntar. Como que eu faço quando é para achar, por exemplo, a taxa de juros simples? Deixa eu ver aqui, muito baixo. Pode repetir, Suelen? A pergunta é assim: se é para encontrar a taxa de juros simples. Deu umas truncadas aí. O que é o seu microfone que não tá legal? Eu acho que sim, melhorou? Melhorou, melhorou. Eu perguntei como que eu faço para achar a taxa de juros simples. Mas você diz se você não tem a taxa de juros simples, é isso? Isso. Ele dá todas as informações, menos a da taxa. Certo. E aí eu tenho que encontrar a taxa. É a mesma fórmula? A fórmula é sempre a mesma, tá? O que vai acontecer é que você não tem determinada informação, né? Mas você tem que usar a mesma fórmula para todos, tá? A fórmula tem que ser a única. Da mesma forma que você acha o montante, você vai achar a taxa. Então, se for te dar no problema, te dá um montante e fala assim, olha, eu comprei um produto e paguei com o valor final 1.200, né? O valor inicial era 1.000. Eu comprei em 2 meses. Qual que é a taxa? Então, você substitui cada uma e deixa o I, que é a taxa, que é a sua incógnita. A partir do momento que você substituiu na fórmula, entra com uma matemática simples, tá? Então, e aí você vai utilizar os cálculos matemáticos para calcular a taxa, né? Mas a fórmula é sempre a mesma. Tá, Professor? professor, acho que eu entendi. Obrigada. Pode falar. Teremos a opção de utilizar a calculadora financeira nessa prova ou não? Ou só Pode, cálculo pode. na unha mesmo? Não, pode ser à vontade. Se vocês quiserem usar, vocês vão ter condições de consultar todo o material que a gente deu. Se vocês não lembrarem como usa a calculadora, a grande vantagem da prova ser online é isso, né? Então, mas mesmo se a gente tivesse em prova presencial, poderia usar tranquilo a calculadora, tá? Mesmo no celular, comigo não tem problema não. Eu sou favorável a que vocês utilizem todos os recursos, né? E pelo menos utilizar o recurso dos amigos que sabem, né? Vai colar de amigo que não sabe, né? Concorda? Colar não vale. Colar não vale, mas às vezes você vai colar e tem que colar do cara certo, né? Não vai colar de quem não sabe. Aí é uma tremenda incompetência da pessoa que cola, né? Aí depois o cara depois sai brigando, você passou cola errada, não sei o que, então é melhor, mas pode usar qualquer recurso. Vocês podem, na prova, vocês podem usar qualquer recurso. Mas não vai ser difícil. Eu vou só no máximo mudar alguns números aí e os exercícios pode até seguir o modelo, tá? Não tem. Mas porque na financeira o cálculo é direto, né? É bem simples. É bem simples, Você converter. bem simples. Porque depois, quando a gente chegar no juro composto,
que precisa calcular a potência, aí vocês vão ter que usar a calculadora de qualquer jeito, né? Tranquilo, então, com juros simples? Ficou claro, Suelen, também, que dá para usar, que é para usar, não dá para usar, é para usar a mesma fórmula para qualquer um deles, né? Tá? Então, a única coisa... Porque o que vai acontecer? Vocês vão misturar os assuntos na prova, né? Então, juro simples, juro composto, então, vocês vão ter a fórmula, vocês vão ter que saber qual que é a fórmula que é para aplicar. Se aplicar a fórmula de juro composto e juro simples, vai dar errado, né? Então, esse é só o cuidado que vocês têm que ter, tá? Vamos em frente. Aí, na seção 1, 2, a gente teve... Na seção 1, a gente teve aqui o caso de você pagar tudo de uma vez, né? Aí, quando a gente fala de séries, é que aí a gente vai pagar em prestações. Então, a fórmula é uma derivação da fórmula que a gente viu agora, né? Então, o que é série de juros simples, né? Ela poderia também ser denominada parcelamento em juros simples ou financiamento de juros simples. Então, ele parte da fórmula que a gente viu, né? O M é o C, 1 mais I vezes N, essa é a fórmula, né? E aí ele transforma no que o capital é o montante 1 mais I sobre N, e como vão ser as parcelas, né? A gente vai trabalhar nessa linha, né? A gente tem o valor à vista aqui e cada parcela, 1, 2, 3, então a nossa fórmula vai variar conforme a quantidade de parcelas. E aí a gente parte para essa aqui, né? Então fica M1 sobre 1 mais I vezes N1, M2 sobre 1 mais N2, e 1 mais I vezes N2, e aí vai, né? Quantas parcelas forem, tá? Aí ele dá um exemplo aqui, fica até mais fácil para a gente entender, né? Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais iguais. Então, a gente sempre vai ver os problemas mensais iguais, não vai ser com mensalidades, com parcelas diferentes, né? Pelo menos não complica a vida da gente, né? Sabendo que o preço à vista é 740, o parcelamento será realizado sobre taxa de juros simples de 4% ao mês. Então, 2 vezes mensais, 4% ao mês, determine as parcelas. Então, aqui está em mês, aqui está em mês, então tá tudo tranquilo, né? Então, ele já ajuda a gente a interpretar. São 2 parcelas iguais em mensais, então o nosso M vai ser M1 e M2, né? Ou seja, o M seja cada uma das parcelas. E ocorrerão nos meses 1 e 2 a partir da compra, tá? Então ele já traz o esquema para a gente aqui, né? O valor à vista 740, a taxa 4% ao mês. Então a gente vai ter uma parcela M aqui e uma parcela M aqui. O juro transformando 4 dividido por 100 vai ficar 0,04, tá? E aqui tem o diagrama. Então, o nosso C é 740, aí a gente coloca, como o M aquilo que a gente vai querer calcular, então é 1 mais o I, que é a taxa, no primeiro mês é 1, né? O segundo mês é o mesmo M, que a parcela é igual, 1 mais 0,04 vezes 2. Se a gente tivesse 10 meses, a gente faria dessa forma até o 10º mês. Como
ele fala que vai pagar em 2 prestações, a fórmula é essa, tá? Aqui é a fórmula básica dele e essa aqui é a composição da nossa resolução. Aí, indo para aquela linha matemática que é isolar os valores, né? O que ele fez aqui? Ele isolou o m das 2 funções, né? E aí ele deixou o m fora, multiplicando pelas 2 funções. Aqui, 0,04 vezes 1 dá 0,4 mais 1, já vai dar 1,04. 0,04 vezes 2 vai dar 0,08, somou, deu 1,08, né? E o m ficou fora. Se for fazer a multiplicação, você coloca m vezes esse daqui, o m vem parar aqui, m vezes esse aqui, o m vem parar isso aqui, que aí acaba essa forma em cima. Por que ele faz isso aqui? Porque é para isolar o valor do m, que é o valor da mensalidade que ele quer calcular. O 740 ele mantém, né? O próximo passo é calcular 1 sobre 1,04, que vai dar 0,9615. 1 sobre 1,08, que dá 0,9259. E o 740, que é o valor à vista, tá? Aí o próximo passo ele calcula essa soma, né? E aí vezes o m é igual a 740. Depois, o 1,8874 passa dividindo, fica 740 sobre 1,8874, e a mensalidade vai ser 392,07. Então, ele vai pagar 2 mensalidades de 2 parcelas mensais de 392,07. Tudo bem aqui, pessoal? Ok, professor, pode continuar. Né? Então, ó, vocês não perguntam, nós vamos indo, hein, gente? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Um produto está com a venda anunciada em 2 parcelas iguais de 400, vencendo em 2 meses, com entrada de 200 reais, tendo conhecimento que esses valores foram obtidos sobre a taxa de juros simples de 60% ao ano, né? Determine o valor à vista do produto. Então, aqui que ele já traz, está falando em meses, né? E são 2 parcelas iguais, só que a taxa está em 60% ao ano. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Tem que transformar essa taxa num valor mensal, né? Então, se a gente tem um ano, tem quantos meses? 360. 12 meses, professor. 12 meses, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir, vamos achar a nossa taxa mensal. E depois vamos aplicar na fórmula. A única coisa que tem que observar é que ele tem em 2 parcelas iguais a R$400. Está aqui os R$400, né? Vencendo em 2 meses, tá? E a entrada de 200. Então, o que acontece? Ele quer saber o valor à vista, tá? E outra coisa para observar, que ele vai pagar não no primeiro mês, ele vai pagar a partir do segundo mês. Então, a nossa fórmula, ela não começa no M1 sobre 1 mais I vezes 1, mas a nossa fórmula vai ser no I vezes 2. Então, ele pulou um mês, né? Porque ele fala, vai vencer em 2 meses. Não considera o mês 1, tá?
Então, essa é a única observação que tem que ser feita. Tá bom? Precisa trazer a fórmula, vocês lembram?
Pronto? Pronto, gente. Sim. Eu não sei se tá certo, mas o meu deu 793,65. Vamos ver, vamos ver. Eu não lembro o valor. Então, a primeira coisa é calcular a taxa equivalente mensal, né? Aquilo que a gente falou. Você tem ela 60% anual, aí ele já jogou aqui os 60% dos 0,6 para já sair no formato correto da fórmula, né? Então, a gente ficou com 0,05 ao mês, que é a nossa taxa, tá? Aí, a gente tem o capital, o que que ele é? O valor à vista menos a entrada, né? Então, o valor à vista é o que ele quer calcular. A entrada é 200, então já jogou na fórmula aqui. O 400 é o valor da mensalidade e é aquilo que eu falei, ele começa a partir do segundo mês, então é o 2 aqui, o N é 2 e no seguinte é o N3. Ele pula o primeiro mês para pagar, né? Foi o que ele falou na descrição, né? O 200, ele estava aqui negativo, ele vem para o lado de cá positivo. Aqui ele já fez a conta embaixo, né? 0,05 vezes 2 dá 1,10. 0,5 vezes 3 dá 1,15, né? E aí já ficou, ele isolou, é sempre assim, né? Aquilo que a gente quer calcular, a gente vai isolando e deixando a incógnita sozinha, né? Aí, esse cálculo aqui deu 363.400, esse outro deu 347,83, mais 200, o valor à vista dá 911,47.
Deu diferente, né, Suelen? Você viu onde foi a diferença? Sim, eu esqueci de multiplicar ali. Sabe onde Hum, tem o 2 e o 3? aqui, né? Isso. Mas agora acho que eu entendi. Eu vou Legal, refazer. legal. Pessoal, estão entendendo? Chegaram no valor, chegaram próximo. Ô, professor, Oi. o problema fala que foi em 2 meses, aí porque está ali em 400 dividido por 1 mais 0,5 É que no, vezes 2 e o outro vezes é, 3. Seria na descrição, né? Ele fala que ele vai pagar a partir do segundo mês, né? Entendeu? Vencendo em 2 meses. Então, você não considera o primeiro mês, você vai pagar no segundo e no terceiro mês, tá? Então, por isso que isso é muito uma jogada de vendas, né? Fala assim, compre agora e só comece a pagar em dezembro, né? Mas, na verdade, o, o fornecedor, o vendedor, ele coloca os juros dos meses que você está pulando, né? Então, aqui, como você pulou um mês, ele começa, já coloca o 2, que é do segundo mês, entendeu? tem que ficar bem atenta a essas. Tem que ficar atento, tem que ficar atento. Coloquei 1 e 2 aí, estou errado. Mas eu não vou fazer isso com vocês, pode ficar tranquilo. Tá? Aqui é mais para vocês saberem que acontece isso, né? Então, o lado do... A gente vê muito isso, né? Compre agora e só comece a pagar no carnaval, né? Aí, o cálculo que é feito, né? O cálculo é feito considerando esses meses que está pulando. Então, você paga juro desses meses, não é um comerciante bonzinho, né? Você só vai pagar lá no carnaval, mas você já vai pagar com valor atualizado. Você não vai pagar com o valor de hoje, né? Então ele considera isso. Então aqui é mais para mostrar para vocês mesmo isso, tá? O importante aqui é saber usar a fórmula em cada uma delas, né? Saber que você, se ele dá uma entrada, alguns pontos que podem complicar a vida da gente, né? Ele dá uma entrada, a gente não considerar, sabendo que quando dá uma entrada, o capital a ser financiado é o valor à vista menos a entrada, tá? E aqui, que eu vi que muitos de vocês, no decorrer das aulas aí, colocavam 5% ao invés do 5 dividido por 100, né? Que é o 0,05. Então, esse é um ponto que tem que tomar cuidado, né? E aí, no mais, é isso. E esse aqui tem essa jogadinha que é a partir do segundo mês, mas nós não vamos fazer isso com vocês, tá? Então, isso aqui é mais para vocês conhecerem, se lembrarem, tá? Alguma dúvida, pessoal? Chegaram, não chegaram? Quem está quietinho está tentando fazer. É aquilo que eu falo, pessoal. Tentem fazer, para depois você ver onde que pode estar cometido o erro, e aí pega e refaz o aprendizado. O aprendizado é bem melhor, tá? Não tentem fazer. A gente sempre fala isso. Tenta fazer, tá? Bom, aí a gente partiu para a seção 1.3, que aí a gente já tem o juro composto, né? Com a taxa equivalente. Então, o juro composto, ele já é uma forma diferente o gráfico dele, o crescimento dele. Vocês lembram que no juro simples era uma reta que crescia,
E o juro composto, ele cresce como uma exponencial, né? Então, é juro sobre juro, né? No juro simples, você calcula o juro e ele vai sendo o mesmo em todos os meses. Aqui ele pega o valor que você deve, aplica o juro no mês seguinte. Por isso que é um crescimento exponencial, tá? Aí a equação do juro composto, o n sai de dentro do parênteses e vai para com uma potência, né? O I é a taxa de juro, o N é o prazo da operação financeira e a fórmula fica essa daqui. O M é igual a C, 1 mais I elevado a N. E aí ele fala que essa é a equação dos montantes com juro composto, tá? Então aqui ele traz um cálculo simples para a gente, né? Faltou eu colocar aqui a definição do problema, né? Mas o que ele é? Ele tem um capital de R$ 1.000, né? A um juro de 0,04 ao mês e você vai pagar daqui 2 meses, tá? Então, essa elevado a 2, tá? Então, aqui você vai ter 1,04 elevado a 2, que é isso aqui, né? 1,04 elevado a 2. Como é elevado a 2, daria até para a gente fazer na mão. Seria 1,04 vezes 1,04. Mas como é 1,04, vai ficar trabalhoso, tal. Então, a gente usa, sempre para usar a potência, a gente usa a calculadora para facilitar a nossa vida, tá? Então, como que a gente faz para calcular 1,04 elevado a 2 na calculadora? Pegando lá a nossa HP, né? A gente vem aqui 1,04, né? E Enter, ele joga no visor, tá? Depois, você põe o 2, não tecla mais nada, né? E aí vai nesse y elevado a x, tá? Então, sempre o primeiro número que a gente coloca é o número de baixo, é o y, tá? E aquele que é a potência é o x. Então, a gente aperta essa tecla, y elevado a x, e a gente vai chegar no 1,04 elevado a 2, vai ser 1,0816, tá? Recordaram disso, pessoal, ou não? Ou não lembro como levava a potência? Sim. Professor, mas essa potência pode-se considerar como se fosse uma multiplicação? Pode considerar? 1,04 vezes 2, poderia estar fazendo assim? Não vezes 2. Ele é elevado. Ele é uma potência, ó. Você não é 1,04 vezes 2. É 1,04 elevado a 2. 1,04 elevado a 2 é 1,04 vezes 1,04. Dependendo de qualquer expoente. Como é 2, né? Como é 2, você podia fazer 1,04 vezes 1,04. Agora, imagina se fosse 48. Você ia ter que multiplicar 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04, 48. Né? Então, você usa essa parte da potência, né? A calculadora faz para você. Então, você vem aqui, ó, 1,04, Enter. Já colocou na memória da calculadora. Aí você vai no 2, tá? E y elevado a x. Aí ele te dá 1,0816, tá? Então, Esse aqui não entendi.
Minha dúvida era essa. Então, tá É. bom, obrigada. Tá? Aí você chegou no 1,0816, que é esse valor aqui, você multiplica por 1000, vai dar 1,08160. Ok, Tudo bem? tudo bem. Lembraram para usar a calculadora? Então, aqui é a mesma coisa, pessoal. Esse aqui, esse exercício, essa parte aqui, a única dificuldade que a gente vai ter vai ser utilizar a potência, né? Se for 2, aqui, é 1,04 vezes 1,04. Não vão fazer 1,04 vezes 2. Ele é a potência 2, então é 1,04 vezes 1,04, tá? Então, a única dificuldade aqui no juro composto, primeiro é usar a fórmula correta, porque ele vai ter a potência, né? E depois usar a calculadora para fazer esse cálculo da potência para a gente. Lembraram ou não? Sim. Sim, né? Aí agora a gente tem a série de juro composto. Quer dizer, a gente viu a série de juros simples, que é pagar em várias parcelas, e a gente tem aqui a série em juros compostos. Então, a gente vai ter um financiamento para pagar em várias prestações. Tá? Então, o que é série de juro composto? É o parcelamento com juro composto ou financiamento com juro composto. Então, a gente tem a fórmula aqui, da mesma forma, você isola o C, né? E aí você tem o valor mensal, é 1 sobre 1 mais I elevado a N. Como são em parcelas, né? Você vai ter aqui a representação gráfica, o mês 1 com N1, o mês 2, tá? E assim sucessivamente. É bem parecido com o juro simples, apenas utilizando a fórmula, a equação do juro composto. Tá? Então, é isso aqui, né? Repetindo aqui o esquema, o C1 é o M1 sobre 1 mais 1 elevado a N1 e assim por diante, né? E o C é a soma de todos os Cs, tá? E aí a gente tem aqui o símbolo da somatória, que a Suelen gostou tanto outra aula, né? Achei ele bem bonito. É bonito, né? Fala a verdade. Então, a gente tem um exemplo aqui. Vamos ver, é mais fácil a gente relembrar com o exemplo. Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais e iguais, sabendo que o preço à vista é 740. O parcelamento será realizado sobre taxa de juro composto a 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. Então, duas vezes parcelas iguais, duas parcelas iguais a M, e elas ocorrerão no mês 1 e mês 2, tá? Então, o capital é 740, a taxa de juros simples é 0,04. A minha sugestão, quando vocês forem fazer o exercício, começa a montar assim, tá? O C é 740, o I é 0,04. Depois, vocês só vão e preenchem a fórmula, né? Coloquem todas as informações que vocês têm, já vão deixando de lado o C 740, o I 0,04, o N igual a 2. Pronto, aí você já consegue ir melhor, né? Então, aí, o que ele faz aqui, ó? Ele traz de novo aqui a estrutura, né?
O C é o M1 mais o M2 mais o até o M infinito. E aqui a gente está falando de duas parcelas, né? Então, o que ele faz aqui? Ele coloca o M, 1 mais 0,4 elevado a 1, que é do primeiro mês, 1 mais 0,4 elevado a 2, que é do segundo mês, né? Então, aí, ó, estão vendo que tem a potência 1, potência 2. Qual que é a diferença desse exercício, que ele é em parcelas, para o exercício anterior, também com juro composto, que era uma única parcela, tá? A diferença é isso aqui, ó. Ele fala, você está pagando em 2 vezes mensais iguais. Na outra, ele falava que você ia pagar em 2 meses, né? Então, ia pagar só no segundo mês, só no final. Então, essa é a dúvida que você usa, ou a parte de composição de parcelas, e aí ainda na pergunta também ele pergunta, né, qual o valor da parcela, tá? E aí você pega e utiliza aqui, né, ó. No mês 1, você faz elevado a 1. No mês 2, você faz elevado a 2. Da mesma forma que a gente fez lá no juro simples, a gente isolou o M e deixou só a fração, né? Então ficou 1,04, 1 sobre 1,04, mais 1 sobre 1,0816, tá? Repetindo, repetindo os valores aqui, né? A gente tem 1 sobre da 0,9615, 1 sobre 1,0816 da 0,9246. Aí a gente tem o 1,881 sobre M, né? Aí a gente tem o valor da parcela 392,34, tá? Tudo bem, pessoal? Sim. Sim, professor. Agora, o que acontece? Como a gente já fez exercícios mais complexos, né? A revisão fica muito mais simples, né? Que a gente estressou bastante os exercícios, né? Então, é só relembrar mesmo a fórmula, né? Então, vamos fazer esse aqui, pessoal. Tomou-se o empréstimo na quantia de 1.200 sobre a taxa de juros de 3% ao mês, a ser pago em 3 parcelas mensais iguais, né? Calcule o valor de cada parcela.
Pronto? Só mais um pouco. É a letra A, professor. Letra A. O meu deu 423,80, mas aí, arredondando, dá esse daí. É isso aí. Todo mundo achou a letra A? Professor, 424. Tá super ruim a sua. 26. Tá super ruim a sua. Arredondou para 26. Viu, Fabiola? Tá super ruim a sua. Tá truncando, não Minha entendi. internet está oscilando muito. Você tá falando no Viva Voz? Sim, É, porque tá muito ruim. Tenta falar mais próximo. e também minha internet está oscilando muito. Ah. Você pode repetir o que você tinha falado, por favor? Foi letra A, 424 e 26. Meu Deus. Legal. Podemos ir? Sim. A minha deu a letra A também. Então tá bom. Então é isso aqui, né? É 003, então é elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Isola o M, então vai dar 1,03, 1,03 elevado a 2, 1,03 elevado a 3, tá? Somando os valores, né? 1 sobre 103, 1 sobre 10609, 1 sobre 10927. Somando os valores vai dar 2,88287 vezes M. Passa dividindo, vai dar 2,8287, então o valor mensal é 404,22, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês estão acompanhando? Tem muita gente quietinha. Tá igualzinho o meu, do jeito que tá aí. Então, beleza.
Então a gente vai retomar esse exercício que a gente fez aí anterior, né? E vamos fazê-lo com o celular, né? E aí não precisa fazer toda a parte de cálculos, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o capital no 740, o juro 4%, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem o capital, que é 740. Vamos colocar na calculadora. Então, a gente vai dar 740, que é o C é o valor presente, né? O comando é 740 CHS PV. PV é valor presente, aquilo que eu falei para vocês quando a gente falou lá atrás na calculadora HP, que as teclas são a abreviação das palavras em inglês, né? Valor presente é present value, né? Então é PV, tá? Então tá aqui, a gente colocou 740, aí agora a gente vai calcular o 4, vai colocar o 4. Na calculadora, a gente usa a porcentagem mesmo, tá? Então, a diferença da fórmula. Então, a gente coloca o 4i, tá aqui, ó, 4, a gente coloca o 4 o i, então a gente já entrou com o valor presente. Entrou com o i, tá? A gente vai entrar com o número de meses, que é 2. 2n, né? E a gente vai calcular o valor da parcela, que é o PMT. Então, colocando o PMT dá 392,35. Tem a parte lá pela fórmula deu 392,34. O exercício não, o que fez agora, dois anteriores aí, tá? Então, dá para calcular ou pela fórmula ou pela calculadora, tá? Então, pode usar qualquer um dos dois. E, claro, se vocês treinando, fazendo com a calculadora, não vão ficar quebrando a cabeça em fazendo os cálculos, tá? Então, vamos repetir mais uma vez, né? O que a gente tem aqui? O 740 é o capital, que é o valor presente, e o 4, que é o valor, a taxa mensal, e o 2 são duas parcelas, né? Então, o que a gente faz? 740 CHS-PV, né? Vocês vão falar por que é o CHS? É porque faz parte da fórmula da calculadora, tá? Então, a gente tem que fazer igualzinho para dar os valores corretos, tá? Depois, eu vou colocar a taxa, que é o 4i. Depois, número de parcelas 2 e o n, tá? E aí eu vou aplicar, vou teclar o PMT, que ele vai me dar o valor da parcela. Então, é muito mais simples do que fazer a parte de cálculos, né? Dúvida, pessoal? Tudo bem? A dúvida é lembrar de como mexer nessa calculadora na hora da prova. Na hora da prova, né? Porque tem muito simples, estranho. Tem que ficar calma. Você tem 48 horas para fazer a prova, então Eu chego lá. não precisa ficar afobada. 48 horas tem bastante tempo. Dá para dormir, dá para acordar, tem bastante coisa para fazer a prova. Aí, a última que a gente viu na aula passada é o capital de giro, né? E esse é muito simples, é só aplicação de fórmula mesmo, né? Então, é aquela atividade que a gente quer antecipar um valor, né? E existe uma taxa administrativa que a instituição financeira cobra, né? Então,
a fórmula usada, né? A fórmula usada é essa aqui, né? VB é o valor resgatado, né? O valor final depois da retirada da taxa. O N é o valor nominal, que é o valor que a gente tinha para receber. O D é a taxa nominal. E o N é o período em dias de antecipação, né? Então, baseado no problema, é super simples a gente só usar a fórmula, né? Aqui é aqueles casos que a gente quer antecipar 13º salário, que a gente quer antecipar a restituição de imposto de renda, né? E a gente até viu na aula passada que as instituições financeiras cobram juros abusivos para antecipar dinheiro, né? Então, muitas vezes não é interessante isso, tá? Outra coisa que é comentada é que a taxa nominal é uma taxa de juros simples, então, se necessitarmos convertê-la de mês para dia ou de ano para dia, a gente vai usar os mesmos conceitos que a gente usou no juros simples, que a gente resolveu agora no começo da aula, né? Que se você tem ano, é dividir por 12, se você tem dia, é multiplicar por 30 para ter o mês, ela é direta, né? Então, aqui é só um exemplo para a gente relembrar. A pessoa está a 3 dias de receber a segunda parcela do 13º salário, de R$ 1.800, mas decide antecipar o seu recebimento para presentear sua mãe, né? Isso aqui é só relembrando o que a gente fez na semana passada, né? A instituição lhe cobrará uma taxa nominal de 0,7 ao dia, calcule o valor resgatado. Então, aqui vocês têm que ficar bem atentos aqui. Ele está falando 0,7% ao dia, né? Então, aqui o 0,7 não é a taxa que a gente vai aplicar na fórmula. Aqui está como porcentagem. Então, tem que ficar sempre de olho aqui se está porcentagem. Então, vocês vão ter que fazer 0,7 dividido por 100. Vai ser 0,07, né? Aí, então, a segunda parcela do 13º é 1.800. A taxa é 0,7 ao dia, né? Que vai ser o D. A gente vai convertê-la para 0,07. O N é o número de dias, é só substituir na fórmula, né? Na VB é N1 menos D vezes N, tá? Substituiu na fórmula, então a gente vai receber 1.762,20. Então, ao invés de 1.800, se a gente quiser antecipar 3 dias, a gente vai receber 1.762,20, tá? É essa parte. Dúvida nessa aqui, pessoal? Essa é bem tranquila, professor. Bem tranquilo, né? Bom, o que a gente tinha para passar sobre revisão é isso, né? Então, a nossa prova vai ser mais ou menos moldado nesse tipo de exercícios, tá? Então, a gente vai fazer 10 exercícios nesses temas aí, tá? Vai ser bem tranquila, tá? Não vai ter grandes problemas. Se vocês estiverem estudando para a prova, para a semana que vem, tiver dúvida, quiser me chamar no WhatsApp, mandar alguma dúvida, pode mandar. Se vocês forem estudar no final de semana, pode mandar. E aí eu respondo para vocês, tá? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, de minha parte, era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá? O professor. Oi. No dia que vai ser realizada a prova, vai ter aula também remota? Não vai ter volta. Eu vou ficar online, né? Porque a prova
só relembrando para quem entrou depois, né? Então, a prova, eu vou liberá-la na sexta-feira de manhã, às 8 vou publicar no AVA, na unidade 2, seção 4, e também no WhatsApp, tá? Então, eu vou publicar lá na sexta-feira de manhã. E ela vai ficar aberta até domingo de manhã, tá? Às 8 da manhã. Então, são 48 horas que vai ficar liberado para vocês, tá? Para vocês fazerem a prova e tudo mais, tá? Certo. Então, vocês podem fazer à vontade a prova, tá? Depois do domingo de manhã e fecha, porque eu também vou ter prazo para publicar nota, tá? Vocês fazendo a prova, colocando o e-mail de vocês correto, quando vocês derem o enviar a prova, vocês já vão receber a nota da pontuação que vocês receberam. Não vai aparecer quais vocês erraram e quais vocês acertaram, mas vocês já vão receber a nota, tá? Então eu coloco lá no Google, no formulário, ele já manda para vocês a nota. Depois, quando encerrar, depois do dia 11, aí eu mando a prova corrigida para vocês, com aquilo que vocês erraram e com as questões que vocês acertaram, tá? Uhum. Certo. Então, serão 10 questões e um total de 1.000 pontos, tá? Mas façam bem tranquilos, né? Vocês têm bastante tempo para fazer. Também não vai ser difícil, tomem atenção para não errar em sinal, né? Alguma coisa, mas vai ser nesse patamar que a gente viu hoje. Não vai ser nada mais complexo, não, tá? Certo. Ok, professor. Obrigada. Então, pessoal, se ninguém tem dúvida, é isso. Eu só tenho visto muito de vocês quietinhos aí. Eu não sei se vocês estão fazendo, estão entendendo, não estão entendendo. Então, tentem fazer, né, para tirar as dúvidas, né?